Muito bem, bom dia. Hoje é dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora do Guadalupe. E hoje vamos estar aqui com a diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência de Aracaju, doutora Lídia Anjos. Não sai daí que a gente volta já já. Muito bem, bom dia, obrigado pela audiência, obrigado pela participação, você que está em casa, no trabalho, no Uber, no táxi, vendo no nosso programa através da internet do ajn1.com.br ou do www.melhorcadadia.com.br. Lembrando que esse programa de hoje vai estar à disposição amanhã no podcast e no SoundCloud, como também hoje à noite no YouTube. Hoje queria mandar um abraço especial para Hugo França, Maurício, Marcos Pinheiro, Gerson, Danilo Cardoso, Breno, Gleice, Sandra, que sempre nos acompanha, e tantos outros. Mas queria também destacar o apoio da Fassolto, o Empório Fassolto, que tem o melhor preço de bebidas ali na Simeão Sobral. Aproveite o fim de ano e dê uma passada por lá, que os preços são bem convidativos. Dá os parabéns também à Prefeitura de São Cristóvão, que continue realizando eventos como esse do Festival de Arte de São Cristóvão, que foi bem marcante e ajuda a resgatar a autoestima do sergipano. E também agradecer a Deso, a Fé Comércio, que está inaugurando o Hotel do Sesc, e também está fazendo um Natal iluminado na Praça Fausto Cardoso. Mas, voltando para o assunto aqui de hoje, que é sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que aconteceu nesse fim de semana, e a gente está passando num momento bastante conturbado, né? Eu estava falando aqui vou chamar de Lídia, que a gente teve nessa semana aqui, Lídia, com a professora Leonor Scliar, e ela falando sobre neurônios, sobre leitura, a importância da leitura para os nossos jovens. A gente tem mais de 50% das pessoas, das nossas crianças, chegando na universidade sem saber interpretar um texto, né? Um analfabetismo assim gritante. A gente também, ela me ensinava aqui, que a gente se preocupa muito em saber ensinar para crianças de 4, 3, 5, 6 anos o nome da letra. Então, muito preocupado em falar A, E, I, O, U, mas enquanto a gente não fala sobre as diferenças, sobre tolerância, não fala sobre meio ambiente, uma série de outras coisas. Bom dia, Lídia Anjos, que caiu do céu. De onde vem esses anjos, Lídia? Família paterna. E é de onde essa família paterna? É uma miscigenação muito grande. Muito grande, né? vários Aracaju, lugares. Alagoas, Bahia. Legal, não conhecia, bacana. Bom dia a todas e a todos. Então, e a bom equipe dia. aqui presente que fazem esse jornal Melhor Cada Dia. Bacana. Lídia, como é que você vê esse dia 10? Teve algum evento, alguma comemoração? No meu ponto de vista não tem muito a se comemorar, mas como é que foi esse dia 10 aí para vocês? O dia 10 de dezembro, né, foi instituído como Dia Internacional dos Direitos Humanos após a aprovação, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. E a declaração, ela surge a partir da demonstração da humanidade e da sua capacidade destrutiva, né, pós Segunda Guerra Mundial, pós-destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? Os países eles tentam, né, entrar em um acordo, um pacto internacional que crie mecanismos de compromisso, né, com a humanidade numa perspectiva de construção da paz. Então, a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos se dá em 1948 e nele trata das questões relacionadas à liberdade, à moradia, à igualdade dos povos, né? Questões muito relacionadas à dignidade de todos os povos, das culturas, das pessoas. E o dia 10 é instituído 2 anos depois, em 1950, como um dia para ser promovido reflexões importantes dentro da temática dos direitos humanos e de reafirmação do compromisso mundial por esse pacto internacional em defesa da paz. Você acha que nós brasileiros a gente deixa essa reflexão somente para o dia e esquece de levar isso no dia a dia? Como a gente estava falando aqui anteriormente, parece que a gente não foi educado para isso, né? A gente não foi criado, embora assim na infância, dependendo de onde você nasceu,
onde eu nasci a praia era dividida, mas não se ensinava muito isso às pessoas. Então, vamos supor, Rio de Janeiro, Copacabana, a praia é dividida por todos, não tem assim um pedacinho, aquele pedacinho é da elite, aqui é da pobreza, né? É todo mundo junto ali, é tudo muito misturado. No Rio tem muito isso, mas isso não foi ensinado para mim, eu não aprendi a lidar com essas diferenças. A gente, quando faz a reflexão, tem que colocar nela que nós vivemos uma sociedade desigual e mundialmente, né, essa desigualdade, elas estão sempre em choque, sempre em disputa, né? De um lado, né, isso é que a gente chama luta de classe social, né? De um lado os que detêm, né, os meios econômicos, né, que é uma minoria, e do outro lado uma grande parcela da população que vive menos desfavorecidamente pelas questões econômicas. Por isso que nós lidamos com questões relacionadas à fome, né, à guerra, a uma cultura que menospreza as mulheres, né? E tratando especificamente do Brasil, mesmo quando em determinados locais específicos, como você exemplificou aí, a praia de Copacabana, Rio de Janeiro, que não tem não demonstra essa desigualdade, mas ela existe. Existe, né? Com certeza. Que existem grupos que são privilegiados e que exercem livremente o seu direito à dignidade, porque pode pagar por ela. Né? Eu tenho uma assistência à saúde privatizada, eu tenho um plano de saúde, então não me importo muito como está o Sistema Único da Assistência A segurança, de saúde. eu tenho carro blindado, eu tenho cerca elétrica, segurança privativa, muros altos, né? Segurança que acompanha o filho para ir para a escola e por aí vai. E que luta o tempo inteiro para não perder esse status, né? Então, essa disputa está sempre à tona e é importante para esses que ocupam esse local privilegiado passar uma imagem de que a luta pela dignidade de todas e de todos é algo ruim, né? E aí isso se resume na criminalização da pauta dos direitos humanos. Então é por isso que é mais fácil assim, para essa elite falar assim, eu vou morar em Miami, eu vou morar na Inglaterra, porque é mais fácil jogar tudo fora do que lutar e entender que existe essa diferença e diminuir essa igualdade. E ela demonstra que ela realmente é a parcela da sociedade que tem o direito de ir e vir. Eu posso ir para Miami, eu tenho uma escolha, eu posso ir para outros locais e para onde eu queira, seja para espairecer, seja porque eu não quero fazer a luta, porque essa luta não me pertence. Eu já ocupo esse lugar privilegiado, a não ser que a luta seja para se manter nesse local. E é por isso que, vez ou outra, a gente vive a crise política que nós estamos vivendo hoje. Eu ocupo um espaço privilegiado e não quero perder. Eu não quero, a propriedade é minha, a minha posse, a minha empresa são meus. E se tiver que ter alguma luta nesse sentido, é para criminalizar as lutas sociais no sentido deles não alcançarem esse espaço que é meu. Agora, como é que a gente resolve esse problema de imediato? Assim, eu estava sentado, eu fico triste, eu estava sentado numa mesa com 10 pessoas e eu acho que 8 delas levantaram a mão e disseram assim, não tem jeito, tem que matar mesmo esses caras. Né? Isso está uma conversa ficando cada vez mais comum, que não tem solução e a melhor solução é matar os pobres. Exato. Isso já é uma realidade. O extermínio da população negra é uma realidade. A gente, parece que eu vou muito longe, mas isso faz parte da atualidade. Mas quando se abole, né, a escravidão no Brasil, não se teve uma política pública paralela de emprego, de renda, de educação para essa população que vai vagar pelas ruas, né, sem muitas alternativas. E aí essa criminalização de que a população negra quem tem cara de bandido, né? Geralmente tem um imaginário já materializado na mente das pessoas, e que é aquela pessoa que mora na periferia, que é negra, que é pobre, que anda descalço, né? Então, isso é uma realidade, é uma cultura de violência, né, que a gente
infelizmente está entranhado, né, na nossa sociedade, e que nos levou a ter uma educação de que as respostas para a violência são sempre a violência. Então, os conjuntos habitacionais, você for ver Tropa de Elite lá, no Rio de Janeiro, Cidade de Deus, né? Então, vamos tirar o pobre aqui da Zona Sul, parece que foi isso com Sandra Passarinho, alguma coisa assim. Vamos tirar os pobres aqui da Zona Sul, porque estão incomodando aqui a Zona Sul, e vamos botar todo mundo na Cidade de Deus. Só que você não bota teatro, não bota escola, não bota nada, não bota... É uma política higienista, né? Eu preciso varrê-los do meu olhar. Eu comecei falando de Cidade de Deus porque está no filme, mas na verdade quando você faz aqui o Augusto Franco, alguns outros bairros assim, é muito parecido. Sem pensar uma estrutura, uma infraestrutura que dê dignidade à população, sim. É uma política higienista que a sociedade acaba corroborando para que ela aconteça, né? E muitas vezes, pensando numa resposta imediata, as respostas não são imediatas. Não adianta pensar, mas temos que resolver a violência agora. Aracaju, por exemplo, subiu no ranking da violência. Então, para agora, nós temos que pensar, prende e mata. Bota o exército na rua. Né? Então, isso vai ter uma consequência. O exército não funcionou, imediata. né? Pelo que a gente vê, o exército não funcionou nenhuma vez, né? Colocar o exército na rua não acabou com a pobreza, não acabou com... Não se trata de colocar a polícia ou o exército na rua, né? Hoje o Atlas da Violência, algumas fontes de pesquisa muito importantes, né, trazem para nós que, por exemplo, no Brasil, nós somos uma das polícias que mais mata, mas também é uma das polícias que mais morre. É verdade. Então, quando dissemos mais polícia nas ruas, nós não estamos preocupados também com esse trabalhador, com essa trabalhadora que está morrendo. Porque não se trata de ter ou mais exército ou mais polícia na rua, mas toda uma política eu lamento pensada também que na o base dos policial direitos também não tem humanos. nome, né? Assim, morre alguém, morreu trabalhador tal, e 5 policiais, né? Eles não têm nome. Policial é para morrer também, né? É meio que isso. E nem a população negra também, né? Muitas vezes são indigentes, são bandidos, são malandros, são elementos, né? Que elemento? Elemento químico. Então, a gente vive um processo de assujeitamento, né, que nem nessa hora, né, se tem dignidade, nem para um lado nem para outro. Na TV Cultura ontem, a artista, ela entrou no elevador e estavam falando em matar pobres, pessoal que rouba e tudo mais. E aí dentro desse elevador, ela fez de conta que não entendeu, e quando ela pegou só o termo matar e falou, é mesmo, vou matar todo mundo que foi preso na Lava Jato, né? Aí começou a falar o nome de um monte de branco. E aí o pessoal se indignou com isso, né? Ou seja, essa elite não é para ser assassinada, ela tem que ir para segunda instância, terceira instância, quarta instância, Supremo, não sei o que, e ser solto. Costumamos dizer que o Brasil é um país da impunidade, por exemplo, mas as pesquisas demonstram que nós somos o terceiro país do mundo de maior população carcerária, ou seja, somos um dos países que mais prendemos. A gente está fabricando preso. E a cor dessa população é negra. Né? Pouco se vê que dentro de um presídio tem lá um filho de um político que roubou da merenda escolar, que desviou recursos da Previdência. Então, se passa uma mensagem de um racismo muito exacerbado e que essa luta de classe é pano de fundo, né? Essa população que precisa ser presa é ela que é criminosa, né? E aí a gente vai criminalizando a pauta de direitos humanos quando traz à tona que em todas as classes sociais a gente tem teria que ter uma atuação que trouxesse à tona esse debate que a gente está dialogando aqui. Então, isso não é feito. E aí, respondendo ainda a sua pergunta, né? Não é algo para a gente discutir no dia 10 de dezembro. É verdade. Mas que o dia 10 de dezembro, sim, seja esse momento que a gente também possa, mais um momento em que a gente possa reforçar essa reflexão. São 9 horas mais 22 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal M540 no programa Melhor a Cada Dia com Lídia Anjos.
Eu queria saber se eu tenho que ter medo de estar andando do seu lado aqui agora, porque tem aqui, ó, o Brasil é classificado pela Anistia Internacional como um dos países mais perigosos do mundo para defensores de direitos humanos. É isso. Ou seja, eu vi uma vez um militar falando, direitos humanos para humanos direitos e tal, não sei o que, ou seja, tem que aniquilar todo mundo, essa turma de direitos humanos é um saco, o pessoal do OAB que fala sobre isso é um saco, a Anistia Internacional é um saco, porque não é isso que vai funcionar, a gente tem que exterminar todo mundo. É perigoso estar do seu lado. Não, na verdade, quando eu disse que a pauta de direitos humanos é criminalizada, ela interessa a alguém criminalizar essa pauta. Ora, direitos humanos é a luta pela dignidade de todas as pessoas. Quem é contra isso? Todas as pessoas, né? sem exceção. Sem exceção. A gente reconhece que uma parcela da população tem isso garantido, porque tem condição de pagar por ela. E uma outra não tem. Né? O direito de ir e vir, o direito à liberdade. Dizer que todos nascem livres é um pouco polêmico, né? Porque é muito para estar na lei, né? A gente tem muita lei legal. De fato livre, se eu não tenho uma alimentação adequada, né? Se eu não desfruto das condições mínimas de dignidade que uma pessoa deve ter. Então, interessa a alguém distorcer a pauta dos direitos humanos. Isso é uma distorção. Alguns distorcem e outros, pelo senso comum, acaba na leva dos equívocos, né? Lamentavelmente, a gente vê, já vi, né, tonfas, não são todos, mas tonfas de policiais com o nome Direitos Humanos pintado. Olha aqui o que é direitos humanos e pau no lombo, né? Então essa é a cultura que a gente foi fomentado, né? A cultura do pau no lombo, bandido tem que ser tratado como bandido, e esse tratamento é a justiça pelas próprias mãos. Nós já vivemos justiça pelas próprias mãos e você não falou, deu tem certo. diferença de bandido, ou seja, esse bandido que rouba bandido a galinha... bom é bandido morto. Eu ia falar sobre isso, mas tem diferença de bandido. Esse bandido bom é bandido morto, esse bandido que se fala comumente aí é o bandido pobre. Mas o bandido rico que você está vendo no Jornal Nacional, na Lava Jato, você não fala que esse tem que ser assassinado, tem que matar ele. E nem era para falar isso. Muito... E não era para dizer isso. Também não, de jeito nenhum. Porque a pena máxima no Brasil é a privação de liberdade. Então, não é fazer o indivíduo passar fome, o espancamento, o linchamento, não é isso. É a privação de liberdade. Isso não era para existir. E que essa privação ela fosse pedagógica. Isso é possível? Em alguns países foi. Hoje nós temos históricos de países que estão fechando os presídios por falta de condenado. Em que esses países investiram? Na educação. Numa educação que não se limita ao espaço físico da escola, mas a toda uma cultura da sociedade de respeito a todas as pessoas. Pronto. Aí que eu queria pegar, aí para ser bem atual para quem tem em casa e tem filho. Eu tenho um filho de 1 ano, ela tem filho de 10 meses, filho de 2 anos. Esses que estão começando com 2, 4, 6, que a gente ainda pode fazer uma diferença grande. Ensinar para essas crianças a tolerância, né? É isso que a gente não está fazendo em momento algum, nem na escola, nem em casa. Talvez até mais do que tolerar. Não, eu não mais, gostaria que as pessoas me tolerassem, eu gostaria que elas respeitassem que eu sou diferente, na minha diferença, na minha forma de ver o mundo. Mas às vezes eu me deparo como defensora de direitos humanos com argumentos desse tipo. Eu queria que fosse com sua filha. Esse querer que fosse com sua filha, as pessoas não refletem que é um desejo que reflete algo muito ruim dentro da pessoa, porque eu não queria que fosse com ninguém, né? Nem com minha filha e nem com o filho de alguém que cometeu um crime. E que essa pessoa que cometeu o crime pagasse na forma da lei, né? Então, é um debate difícil, mas necessário de ser feito. E o que as pessoas ainda não conseguem compreender é que a alguém interessa trabalhar a concepção de que direitos humanos é a defesa de bandido. Interessa a alguém, porque muitas vezes esse alguém que desfruta de um local privilegiado, de informações privilegiadas e que muitas vezes comete as sonegações e os desvios e que também são crimes, interessa
que a população foque em outra pauta que não seja ele e que não seja os crimes também cometidos por uma classe que é favorecida economicamente. Então, distorce-se essa pauta. Ó, esse negócio de direitos humanos aí, ó, vamos tá errado, isso aí é de bandido, vamos todo mundo. E infelizmente, como a gente não debate muito, como a gente não dialoga muito sobre essa pauta, uma grande parcela da sociedade se coloca dentro desse movimento de que é para os humanos direitos, mas quem são os direitos? Quem que vai julgar quem são os direitos? Quem estabelece isso aí? Né? Quem que vai estabelecer isso? Isso é perigoso também, porque alguém vai ter a faculdade de dizer quem que é o direito. Nesse imaginário já está estabelecido também, claro para mim, né? Quem é direito e quem não é. Eu aprendi outra coisa aqui também que eu acho muito legal, que eu queria dividir, que eu achei muito forte. É que o pai, eu falei com a professora assim, mas os pais não estão participando da vida dos alunos, eles não vão às escolas e tal, e principalmente o mais pobre. Mas eu quis colocar o mais pobre por falta de tempo, porque esse mais pobre trabalha 3 turnos, é muito difícil. Aí ela falou, tem outro agravante também que não sai nas pesquisas, Alexandre, é o seguinte, esse mais pobre, ele também tem vergonha de chegar numa escola onde os pais chegam de carro, chegam bem arrumados, ele é analfabeto, não sabe falar. Como é que ele vai sentar com os outros pais ali? Tem muito pai que se sente envergonhado e sentar com esses outros pais também para discutir escola, não tem isso? A gente vive uma realidade de educação no país que infelizmente não é dada prioridade, pelo contrário, nacionalmente a gente viveu também uma criminalização dos profissionais da educação, né? Professor que não quer nada, a gente criminaliza isso, não cria condições para que essa escola seja um lugar acolhedor e atraente para adolescentes, para crianças e para a família. Então, e geralmente as famílias dão aquilo que têm, né, o que é dado a ela. E em termos de políticas públicas, de um modo geral, a gente tem vivido desafios de pensar como é que a gente supera essa realidade, né, do analfabetismo, da violência, da pobreza. Né? Então, você trouxe uma coisa muito específica da educação, né? Praticamente, nós preparamos as crianças e jovens para o currículo, para o Enem, antigamente, no meu tempo, era vestibular, né? Então, muitas vezes, nós não preparamos para a vida, para as relações de respeito, de diversidade, de complexidade. Ela trouxe uma coisa em cima disso, me desculpe, que foi assim, você entrou no colégio, pega um colégio mais caro daqui ou qualquer outro, e você não tem coleguinhas, né? Você, dependendo do pai, você já tem um adversário ali. Não converse muito com ele não, porque ele vai fazer vestibular de medicina também e tal, então você já é adversário, você evita até de brincar muito, né? Tem pais que não evitem porque você tem que se preparar para o futuro e tal. Então, a importância no mundo animal de andar em bando, né? De ter, no caso de nossas crianças, de ter coleguinhas, de brincar, de fazer amizade, de ter esses laços. Isso só reforça, já é quebrado, Alexandre, né? O que você está dizendo só reforça o que eu desde o primeiro momento tenho tentado chamar a atenção, de que nós nos pautamos pelo econômico, né? Ainda a disputa de classe social, né? O status que eu vou ocupar. Então, a gente prepara para o currículo, é uma educação curricular que não prepara para as relações de fraternidade, prepara para ocupar um determinado cargo que me dê status social, dinheiro, né, lugar privilegiado econômico. Vou te atrapalhar mais uma vez, que eu achei um negócio muito bonito, que assim, ela falou, olha, tem alunos de medicina que largaram para fazer pedagogia, ou seja, esse menino foi preparado, mas mesmo assim, numa contramão disso aí, ele não queria nada daquilo que ele foi forjado, e ele escapa e vai fazer pedagogia. Ele pensa em dar aula, ele pensa mas em essa é uma exceção. É uma exceção, pra gente claro. Não fazer como tem alguns programas. Não, tô falando que eu achei muito bonito isso, achei legal ouvir isso. E tem alguns programas que colocam assim, mas o menino é pobre, nasceu na periferia, fez medicina e passou. Então, olha, foi fruto do esforço dele. Então, todos os outros são burros e menos esforçados e são preguiçosos. Então, tem realmente situações que são exceções
que a gente fica muito feliz que existam, mas a regra geral é que falta, né, mesmo uma educação que prepare, de um modo geral, ou numa classe social ou em outra, mas para essas relações de fraternidade, né? E aí, lógico que um pai que não sabe construir muitos argumentos, não consegue dialogar muito bem, porque não sabe ler, é muito natural que ele realmente tenha, se sinta inferiorizado na relação com a escola para pedir, né, que aquela educação, para poder contribuir melhor com a educação. O que não quer dizer que não possa ser incentivado, mesmo sem a leitura curricular, né? A gente pode e deve incentivar, né, as famílias, mesmo que não tenha uma leitura da gramática escrita, a ter uma leitura de mundo que possibilite a ela contribuir com a educação das crianças. Você me fez pensar que eu tenho que chamar um intervalo. Você me fez pensar que a gente não tem isso na escola. Nossos pais não foram preparados para isso. Muitos pais hoje em dia não estão preparados para fazer isso também com os filhos. Os filhos estão indo nesse caminho. Então está fazendo pensar que está faltando mais mesmo discussão. E assim, lamentavelmente ou não, o que a gente está passando hoje no Brasil, então pode ser bom porque a gente está passando por muita discussão. Lógico que muita coisa é discutida de maneira errada, mas pelo menos está se discutindo. Eu acredito que o que a gente está passando hoje no Brasil não é bom. Não é bom, mas pelo menos a gente está botando para fora. Uma realidade de retrocessos, de perda de direitos, dos poucos avanços que nós tivemos. Não, desculpe, veja só, eu só quis dizer assim, sendo bom no momento que a gente está discutindo muita coisa. O trabalhador está perdendo, eu estou vendo, está nítido, quem está ganhando são os empresários. Eu entendi, a prioridade do diálogo mas está se discutindo, né? Está se discutindo no táxi, está se discutindo nas ruas. As cotas forçou uma discussão sobre a qualidade da educação que era muito rasa. Todo mundo dizia que era importante a qualidade da educação e todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Mas, em termos de política pública mesmo, isso só veio acontecer quando as cotas foram instituídas. E aí sim, né? Mas as cotas discriminam tudo. Efetivamente, todo mundo desceu para discutir a qualidade de ensino. Que se não fosse, né, a política afirmativa das cotas, isso ficava num discurso muito raso. Tem que ter mesmo, mas ninguém saía de casa para pensar e para lutar pela igualdade das condições. Legal, vou ter que chamar um intervalo, são 9 horas mais 35 minutos, estamos aqui na Rádio Jornal AM 540, Rádio Maior Cobertura e Audiência do Estado de Sergipe. Na volta você também pode participar aí através do WhatsApp, então ligando para 99567785. Não saia daí que o melhor da cada dia volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no dia 12 de dezembro de 2017, chegando ao fim do ano. Muita gente animada com o Natal porque faz as compras, outros vão refletir sobre o que aconteceu esse ano, outros vão tentar arrumar oportunidades do ano que vem. Mas assim, no cenário de uma maneira geral, eu posso, sem erro, dizer que a situação para o trabalhador vai piorar, né? O momento agora, tanto no cenário local como no mundial, está sendo cada vez mais favorecendo os empresários em nome do emprego, o que parece muito legal e muito saudável, mas não tem como não aumentar a miséria, não tem como aumentar a dificuldade desse trabalhador a partir do momento que ele vai ganhar menos. E se ele vai ganhar menos, a chance de aumentar a criminalidade é grande e você não pode botar a culpa só nesse trabalhador. E em cima disso, em nome de restrições orçamentárias, temos a extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e Direitos Humanos, com consequente suspensão de planos de proteção dos direitos das mulheres, das populações indígenas, das crianças, isso eu falo das crianças, eu falo da minha, da sua, das crianças em geral, e da população LGBTI, tem um lizinho a mais. Então a gente está diminuindo isso aí, né? Então está mais fácil você ter um Ministério das Empresas, de você ter um Ministério das Elites, do que você ter alguma coisa nesse sentido de aumentando a miséria. E aumenta o discurso, né, lamentavelmente, de que tem que exterminar a pobreza. Não é só ganhar menos, é ganhar menos e trabalhar mais. E ter menos tempo com a família e ter menos tempo para a reflexão crítica. De novo, vou te atrapalhar. E com menos tempo você vai ficar mais doente, vai encher mais os hospitais, mas em compensação você vai ter mais farmácia, vai gerar mais emprego nas farmácias. E não é todo o
o empresário, que eu digo é o grande empresário, Sim, né? claro. Pequenas empresas, né? Que pensa que, mas eu estou dentro dessa categoria que vai ser favorecida. Não, O elas micro e pequeno acabam sendo empresário, engolidas. dificilmente ele deixa de ser micro e pequeno empresário. Você vê o pessoal de farmácia sendo engolido. Elas Aí, né? acabam As sendo farmácias engolidas. locais, se você for reparar, as farmácias locais estão sumindo e dando espaço para as grandes O farmácias. importante é acentuar a distância entre pobres e ricos, né? Então eu favoreço muito a quem já tem um local privilegiado e desfavoreço completamente ao trabalhador e à trabalhadora e aquele que está desempregado. Então, emprego informal, subemprego, a informalidade do trabalho não dentro da informalidade do trabalho não tem espaço para pensar proteção do trabalhador, amparo ao trabalhador, não tem. Então a reforma Não tem da como esse Previdência... trabalhador sair 6, 7 da noite, pegar ônibus, chegar 9 horas em casa, fazer comida, arrumar as coisas, dormir esgotado, cuidar dos filhos e acordar 5 horas de novo. E a contrapartida disso é menos tempo para estudar, menos tempo para ter uma leitura crítica, não apenas a gramatical que a gente estava falando, mas a leitura crítica de mundo. Não tenho tempo para refletir a minha própria condição de vida, a condição de vida da minha cidade, a condição do meu país, para isso se reverter em luta social. Eu vou dar um nó maior ainda para você. Essa elite que a gente está falando aqui agora, que está rindo, comemorando, bebendo isso em algum lugar, ela é muito pequena no cenário mundial. O que eu vejo é o seguinte: no futuro, grandes corporações vão se juntar. Montadora de carro que tem várias, vão terminar 2. Supermercado que tem várias, vão terminar 2. Então, se você tem um supermercado grande aqui, feliz, comemorando agora, você vai ser engolido. Exato. Se você tem alguma coisa que você acha que é grande aqui em Sergipe, no Rio de Janeiro, qualquer lugar que você esteja, em breve você vai ser engolido por um chinês, por um americano, e vai ter que virar empregado também, ou consultor, ou rico em algum canto, mas os seus filhos não vão ser donos do seu negócio pelo horizonte que está se colocando aí. Ou seja, no futuro pode ficar ruim para você também. Acredito que, assim, reforma da Previdência, essas reformas que têm arrochado para o trabalhador, né? Isso tem consequências terríveis. A PEC 95, que foi aprovada, que congela os investimentos na educação, na saúde, na ciência e tecnologia e assistência social, se a gente compreende que esse seria o caminho, né, esse caminho vai ficar congelado por 20 anos. Então, a partir de 2018. Já sinalizou que esse não é o caminho. Então, e a gente não... Então está nítido que não vai se investir em educação também. Vão ser congelados os investimentos para essas áreas. Então, as universidades já estão gritando, já estão pedindo socorro. Já se acabou com programas importantes do Ciência Sem Fronteira. Então, eu já podia dizer outra coisa. 2 doutoras que eu entrevistei aqui já disseram que vai ter um represamento para as universidades. Ou seja, todo mundo vai ficar no ensino médio e fazendo curso técnico. E para a universidade também. Essa é a ideia. Esgotou essa fase. Porque a educação, ela é a grande alternativa. É a educação, né? Até para ser médico você precisa passar pela educação. Então, é a capacidade reflexiva da humanidade, de pensar. Eu costumo dizer para mim, eu tenho uma filha também de 13 anos, e eu costumo dizer para ela: filha, amanhã podem vir aqui em casa e me levar tudo. Amanhã eu posso, inclusive, Deus me livre, a ser presa, mas tem algo que ninguém nunca vai conseguir tirar de mim, são as minhas ideias. Né? Nosso poder argumentativo é aquilo que a gente aprendeu. A sua riqueza é essa. Isso ninguém tira. E essa é a grande riqueza. São as ideias, né? Contra a ideia das armas, a força das ideias. Então, é isso que está se podando agora. O direito de pensar, de refletir, de construir críticas alternativas. Agora, ironicamente, Lília, assim, eu posso pensar também que esse jovem da idade da sua filha, esse que vai com 16, 18 anos agora, ele já vem com um chipzinho de rebeldia, assim. Ele não trabalha em lugar que ele não queira, eles estão muito instáveis. Ele entrou naquele lugar ali, sentiu que o clima não é legal, ele vai embora. O que não acontecia com nossos pais. A gente ia para um lugar para trabalhar 20, 30 anos. Esses jovens não. Talvez isso seja uma maneira de se mudar o comportamento desses empresários. Adolescente e jovem vai ser rebelde, é rebelde em
todos os tempos do mundo. É verdade, mas profissionalmente eles estão instáveis, né, A profissionalmente. característica principal da juventude é a rebeldia, né? É isso que trouxe também momentos importantes para a nossa sociedade. Na ditadura foi a juventude, né, que em primeiro questionou as ordens autoritárias, que botou a cara para fora. Então, essa condição de rebeldia da juventude não deveria ser visto como algo negativo. O que é negativo é a influência de um meio de comunicação, muitas vezes devastador na cabeça da juventude, né? Seja em relação a um projeto político de sociedade que só investe no consumismo. Imagina na cabeça de um jovem pobre que não tem condições de acessar tudo aquilo que os meios de comunicação colocam, né, à disposição ali na televisão. Na televisão, né? O poder de um espaço como esse, né? De quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento. Eu vou fazer um debate daqui a pouco com jovens adolescentes sobre relacionamento abusivo, porque tem crescido, né, a violência contra a mulher e o crime sexual, seja para meninas ou também crianças, né? E eu sei que eu vou falar para um grupo de 50 pessoas. E o poder da rádio e da comunicação é muito maior. Por que esse crescimento, assim? Algo cultural, a cultura do estupro, a cultura do machismo, que o homem é diferente da mulher. Mas essa assim, ideia o fato de ter hoje leva delegacia, de ter essas coisas, as coisas estão sendo mais expostas, colocadas para fora também? Tem dois movimentos. Tem algo que as denúncias aumentaram realmente, porque eu tenho tem essa oportunidade, mais informação de quais são os meios que eu tenho para poder fazer uma denúncia, mas também tem um fenômeno da violência que eu posso aferir, né, que realmente é por conta, Aracaju, por exemplo, né, subiu no ranking da violência, de cidades mais violentas. É claro que isso interfere também nas relações de gênero, né, entre homens e mulheres, e uma sociedade que acredita que homem tem que ter mesmo lugar privilegiado e jamais mulher pode galgar, ocupar um espaço que historicamente foi destinado aos homens. Isso gera violência. Eu tenho medo que isso leve uma histeria, né, digamos assim, porque, bem, se está se tratando assim, eu vou tratar minha mulher assim também, eu acho que o caminho é esse também, e começa a aumentar isso em uma progressão geométrica, nessa violência com a mulher e por aí. Não, tem crescido, as mulheres têm morrido. Nesse instante, a cada hora morre cerca de 25 mulheres. Nesse instante que a gente está dialogando aqui, muitas mulheres foram violentadas agora, com estupro, com violência. Essa é uma realidade que os números, por mais assustadores que sejam, e são assustadores, eles ainda não trazem a realidade dos fatos, porque é muito mais do que os números mostram. Então, porque muitos casos são subnotificados. Eu não consigo explicar por que a mulher tem que ganhar menos do que o homem. Eu não consigo. Se meu filho tiver que explicar, eu não sei explicar. Eu também não. Em alguns casos, 40% a menos. Eu explico, né? Tem uma condição de machismo na sociedade que realmente entende que homens são diferentes de mulheres não devem ocupar os mesmos espaços do que o homem. Quando ela ocupa, ela não tem que ter esse mesmo tratamento. O homem tem que ter uma condição especial e melhor. Esse é um pensamento machista que está internalizado não só em homens. 2017, muitas mulheres também internalizam esse pensar. Sim. Muitas mulheres também acreditam, não, mas é homem, se sabe homem como homem é assim. Tem mulheres que apanham que acham isso. Então, isso está internalizado do mesmo modo que muitas vezes está internalizado numa pessoa negra, né, de que sempre foi assim. Então, o negro sofre mesmo. Então, também se sente inferior, até por isso. Se sente inferiorizado e reproduz isso. Algumas pessoas contra-argumentam, mas o próprio negro é quem se discrimina, mas é natural que uma criança que nunca se viu nos livros como uma família feliz, ou que sempre foi motivo de chacota pela cor da sua pele, que ela internalize que ela tem que ter vergonha dela própria. É legal você tentar fazer um pensamento assim, se você acordar amanhã negro, como seria a sua vida se você acordasse amanhã negro, você chegando no elevador, você chegando num ponto de ônibus, você chegando no seu trabalho, você mesmo só que negro. Faça uma experiência dessa, vivencie isso, pelo menos imaginariamente, veja se é diferente ou se é igual. E jamais
por mais exercício que a gente faça, Não vai ser. jamais vai Claro. vivenciar a dor do que é ser olhado com diferença pela cor da sua pele ou por ser pobre. É muito ruim. E às vezes a gente minimiza o debate, né? Mas a pessoa matou para roubar um tênis. Não se justifica matar, em hipótese alguma. Mas muitas vezes não é só o tênis Nike que está na discussão, Tá em mas jogo, ser né? olhado da mesma forma que uma pessoa que usa aquele tênis é olhado quando vai ao shopping. Eu vou ser olhado diferente ali. O olhar de Aquela uma menina pessoa, que vai me olhar diferente, por aí vai. não só a menina, né? Você vai numa instituição, num estabelecimento como um shopping, por exemplo. Mas estou dando um exemplo de shopping, mas não qualquer outro. Mas assim. até um... Eu não estou vestido adequadamente. Qual é o adequadamente? Eu não estou vestindo uma roupa de marca. Eu tenho um olhar diferenciado. E é por isso que as meninas e adolescentes, né, vou usar a linguagem das jovens, das adolescentes. Aí elas piram, né? Porque eu gostaria de ser olhada dessa forma. E aí eu percebo que Só se você usa aquela marca, você é olhado do jeito que eu gostaria de ser olhada. E aí não o precisava comercial, a gente ser... e o comercial ainda diz assim, você merece ter um. e não precisava olhar as pessoas diferentes porque ela está usando determinada marca ou porque ela está chegando num camarão amarelo, por exemplo. É verdade. Eu estou preocupado com a sua hora, eu não deveria estar fazendo isso comigo mesmo, mas são 9 horas e quase 55 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540. Lídia, para adiantar para o seu lado, e tem meninos lá te aguardando, então isso me preocupa, tem alguma coisa a mais que você queira falar, que você queira dizer, que você queira registrar sobre direitos humanos? Tem tanta coisa para a gente falar, tanta coisa que rende uma conversa dessa, e que essa conversa tivesse agora aí você levando para sua esquina, para sua casa, para os seus filhos, seus parentes, levando para o seu trabalho, isso seria muito legal. Por isso que eu acho que deveria render um pouco mais. Mas tem alguma coisa especial que você queria dizer? Eu gostaria que as pessoas refletissem, né, que a luta por direitos humanos ela pode ser feita por todas as pessoas e é uma luta pela dignidade de todas e de todos igualmente, indistintamente. O trabalhador, em qualquer área que ele trabalhe, ele pode ser um defensor de direitos humanos, porque isso reflete a luta pela dignidade. Ser contra direitos humanos é ser contra você próprio. Né, ser a gente contra não falou a humanidade. Índio, a gente não falou né? de gente com necessidades especiais, tem tanta comunidades coisa. quilombolas, tradicionais, ciganos, que trazem diferenças que por mais que a gente não consiga entender, nós precisamos respeitar, né? Então, o policial militar, por exemplo, ele é deve ser um defensor de direitos humanos, porque ele está ali para guardar vidas, qualquer que seja. Eu fico chateado quando o cara fala, lá vem um guardinha, né? Também, isso acaba sendo pejorativo, acaba sendo desrespeitoso com o trabalhador. Né? Acredito que a gente tem que aproximar mais essas distâncias e não nos distanciarmos mais. Que a gente pode estar junto com a população, como também com os trabalhadores, e dar segurança pública, mostrando que segurança pública não se resume a armamentos e número de policiais nas ruas, mas uma política que pense segurança pública aliado à defesa dos direitos humanos, que é essa dignidade que eu tentei falar um pouco aqui, mas que em uma hora é muito complicado, em menos de uma hora, porque há muitas complexidades e para questões complexas, respostas complexas, não são respostas simples. É verdade. Muito bem, queria agradecer você que teve que se deslocar lá da sua secretaria, deslocar para cá, mas eu sei que também o seu olho brilha quando você fala no assunto, eu acho que você gosta muito do que está fazendo. Lídia Anjos, que é diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência de Aracaju, e queria dizer que a gente está à disposição para um novo momento, o ano que vem espero que seja um ano melhor, espero que você esteja discutindo mais isso com as crianças, com os pais dessas crianças, que você possa levar essa reflexão de uma maneira geral, porque realmente ainda existe um imaginário que segurança pública é botar a polícia na rua. Vou só dar um exemplo, à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública se rouba carros, na frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública tem roubo de celular, ou seja, não é a polícia na rua que resolve, né? Porque não é assim. Eu também agradeço o espaço, né, em nome da nossa secretária, Eliane Aquino. É a primeira vez na história do município de Aracaju que nós temos uma diretoria específica de direitos humanos. Muito legal. Então, são muitos os desafios. Não cortaram o orçamento seu, graças a Deus. Em um ano é muito
muito difícil, é uma diretoria que trabalha muito mais na promoção das articulações, da intersetorialidade, dessa articulação mesmo com as demais políticas, e acho que estar sensível a essa pauta e dentro da gestão estar promovendo esses diálogos com o movimento social, com os trabalhadores é importante. Então, desde já agradeço também mais uma vez o espaço e nos colocamos à disposição para vir outros momentos, inclusive para receber as críticas que sejam construtivas, numa construção que deve ser mútua e não de um lado apenas. Legal, e bacana que você está ouvindo uma mulher, não é um diretor, um homem que está falando. Uma mulher negra. Uma mulher negra, é fundamental isso, que ela está ali com conhecimento de causa. Muito obrigado, Lídia, que você tenha um bom dia. Vou aproveitar, vou encerrar o programa aqui hoje um pouco mais cedo, são 9 horas mais quase 60 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM, muito obrigado. Amanhã estaremos de volta aqui às 9 horas da manhã no programa Melhor a Cada Dia. Muito obrigado e até amanhã. Murilo, um abraço, até amanhã, viu?